segue o perfil Bíblia Fora da Caixa. É um bom perfil. Para quem é estudante de graduação, quer saber como são feitas as pesquisas, para quem é de biblioteconomia, para quem é de áreas afins ou de outras áreas. Até porque o bibliotecário trabalha com a pesquisa acadêmica, né, os TCCs, né, fazem consultoria, estão explicando tudo, tá? Acompanhe. Chamando todo mundo para a palestra da professora Meire Ferreira. Já vai começar, só estou aqui chamando o povo para estar presente na palestra dela sobre retratos da leitura no Maranhão. Será que houve avanço? Será que regredimos? O povo maranhense está lendo mais, está lendo menos? Quais foram os municípios que foram pesquisados? Meire Ferreira é uma grande pesquisadora. Ela trabalha na questão de gênero e também na questão política. Ela é uma grande militante feminista e também uma grande pesquisadora na questão da leitura, com várias publicações, incluindo o livro A Bibliotecas em Tempos Sombrios, que foi uma coletânea de alguns textos com Carlos Wellington Martins, que é bibliotecário da UFMA, professor Henrique Carvalho, que é historiador, professora Dirlene Barros, que é do Departamento de Biblioteconomia. Só assim, textos muito bons. Esperando ela ficar online também. Boa noite a todos. Boa noite quem está chegando. Já a entrevista de hoje, a palestra de hoje com a professora Meire Ferreira. Só aguardando em alguns momentos. Tá? Chamando todo mundo para daqui a pouco estarmos online conversando com Maria Meire Ferreira, grande professora do Departamento de Biblioteconomia da Universidade Federal do Maranhão. Estou aguardando, ansiosa, porque a gente precisa saber o que tem acontecido na leitura do maranhense. Dados palpáveis. Pesquisa dela foi financiada pela FAPEMA, né? Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão. Eu estou ansiosa, estou querendo que todo mundo vá agora para o perfil Bíblia Fora da Caixa. Estaremos lá ao vivo, estamos já ao vivo. Maurício, meu amigo, Maurício vai estar com a gente na segunda-feira falando sobre catalogação, a monografia dele, catalogação de periódicos científicos no Norte e Nordeste, que foi a pesquisa de monografia dele do curso de biblioteconomia. Estou na expectativa. Próxima semana nós temos Maurício José, nós temos professora Leoneide Martins, temos Jéssica Brito, Alex Leal. Nós temos tanta coisa boa na próxima semana. Só aguardando. E temos Joyce Mirella também, que vai estar falando da pesquisa dela, leitura ampliada. Tecnologia, leitura ampliada. É um tema difícil. Estou também curiosa em saber como foi essa pesquisa dela. Não percam, terça-feira, Joyce Mirella. Joyce Viana. E, Maurício, ontem nós tivemos Janailton falando lá sobre sumarização de textos. Foi também muito, muito, muito legal. Só aguardando aqui ela ficar online. Enquanto isso, estou esperando o povo começar a chegar. Vamos chegando, meu povo, que daqui a pouco vai ter a entrevista com a professora Maria Meire Ferreira. E vai estar falando com a gente aqui, dúvidas, alguns questionamentos que se tem, como foi a pesquisa sobre retratos na leitura do Maranhão e tudo mais. Daqui a pouco, às 19 horas, eu estou aqui preparando o público para isso. Vamos lá, vamos aguardar um pouquinho a professora Meire Ferreira chegar, ficar online para a gente. E aqui nós temos as palestras, algumas das palestras da semana que vem. Maurício José, Joyce Mirella, Leoneide Martins, Michele Pinto, Jéssica Brito e Alex Leal. Já na expectativa das apresentações. Boa noite quem está chegando. Se aconchegue para mais uma palestra desse canal Bíblia Fora da Caixa. Oi, Maria.
Professora Mary. Professora Mary, é no perfil Bíblia Fora da Caixa. Não é no meu perfil, é no perfil Bíblia Fora da Caixa. Bote aí na busca. Bíblia Fora da Caixa. Que a senhora vai aparecer lá. Lá no ao vivo. Tá? Tampa a câmera. Erro. Vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite. Estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Boa noite. Boa noite, professora Mary já está online. Joyce Mirella vai dizer algumas palavras para a gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Joyce, boa noite, Joyce. Boa noite, Joyce. Joyce, boa noite. Acho que sim. Oi. Ai, que susto. Boa noite, tudo bom? A professora está online, tá? Sim. Oi, Mary. Já começou a falar. Vamos esperar o pessoal chegar, né? Nós temos pessoas nos assistindo. Isso aí, gente. Vamos lá. Vou chamar mais gente, que a live hoje está imperdível. Eu entrei, ó. Pode falar, gente. Oi, alô, o som tá me ouvindo, Djalda? Tô te ouvindo bem. Aqui. Tu tá me ouvindo bem? Olá, pessoal. Tô sim, tô ouvindo bem. Oi, pessoal, mas com prazer estamos aqui em mais uma live. Obrigado pela presença de todos vocês que já chegaram aqui e os que ainda vão chegar, né? É uma honra tê-los aqui no nosso canal, assistindo as palestras incríveis que tá acontecendo aqui, né? Gente, se o som estiver ruim, podem comentar, tá? O som tá ruim, o som tá baixo, ou coisa do tipo, tá bom? Hoje a gente vai ter a palestra da nossa querida professora Mary Ferreira, da Universidade Federal do Maranhão, professora doutora já, né? É com prazer que eu digo que ela foi
Foi minha professora durante a graduação, foi minha tutora no PET, né? Graças a ela que eu sou o que sou hoje na pesquisa científica, é graças à professora Meire, com todo o seu empenho, com todos os seus puxões de orelha, né? Que ela puxava muito minha orelha. E graças a ela, eu posso estar onde eu estou hoje. Obrigada, professora Meire, por acreditar em nós, os petianos. E nas cosplays de petiano também, né, Djalda? Aguentou muito tempo lá no PET. Muito tempo mesmo. A gente convidava Djalda para entrar no PET. Gente, para quem não sabe, PET é um programa de educação tutorial que tem nas universidades federais e, portanto, não é diferente que tinha na UFMA, no curso de biblioteconomia. E aí nós éramos 12 petianos, bolsistas, mais os petianos que eram voluntários. E Djalda era o que a gente chamava de cosplay de petiano. Porque ela não era petiano, não era voluntária nem nada, mas sempre estava lá, ajudando a gente nos projetos, nas atividades, nos eventos que o PET organizava, fazia. Djalda sempre estava no meio. Então a gente chamava ela de cosplay de petiano. Eu devia pedir um certificado, né? Aí fala com Mary. Aí, professora Mary, Djalda quer um certificado de cosplay de petiano. A gente está tendo seus comentários, professora. A gente vai já começar com a senhora. Joyce só quer explicar um pouquinho do que foi a vivência dela como petiana, sobre a sua tutoria, e explicar também sobre a missão aqui do perfil Bíblia Fora da Caixa, invenção dela. Bem, gente, vou falar primeiro um pouquinho do canal Bíblia Fora da Caixa e depois eu falo da professora Meire, que aí Djalda já depois chama ela, tá certo, Djalda? Bem, gente, para quem ainda não sabe, o canal, o Instagram Bíblia Fora da Caixa foi uma ideia que eu tive, porque eu acompanho bastante outros canais de bibliotecários, né, de pessoal que trabalha na nossa área, cientistas da informação, e eu observava que faltava um pouco de sinalização até, ou de maior evidência, para aqueles trabalhos, para aquelas pessoas, instituições e projetos que estavam indo além da biblioteconomia, além da ciência da informação. Então, com esse intuito, eu criei o Bíblia Fora da Caixa, que como se fosse um canal que pudesse publicar, divulgar um pouco mais essas pessoas, esses projetos, essas instituições, né, que saem da sua zona de conforto do que é a biblioteconomia, do que é a ciência da informação. Eles vão além. Então, a proposta do perfil é justamente essa, é dar espaço para essas pessoas. Bem, e agora falando da professora Meire. A professora Meire, eu entrei no curso de biblioteconomia em 2011.2, isso. Fui conhecer a professora Meire já ainda no começo de 2012, porque eu tinha alguns amigos que faziam parte do PET, né, do Programa de Educação Tutorial. E aí fiz meu seletivo pro programa, entrei no programa e comecei a participar das atividades, né, como bolsista do Programa de Educação Tutorial. E a professora Meire, ela é uma mulher muito visionária, enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto bibliotecária, enquanto professora. E ela sempre deixou isso muito claro para os petianos. Então, aqueles que estavam mais próximos a ela, principalmente no PET, né, a gente tinha um contato ali todos os dias, a gente pôde ver como ela fazia, como ela pensava as coisas, e isso refletiu na gente. Então, a gente começou também a buscar e a idealizar aquilo que a professora Meire sempre trouxe para a gente no PET. Então, a gente fez muitos projetos de pesquisa, projetos de ensino, projetos de extensão. A gente foi um dos vários, né, projetos que o PET fez com a tutoria da professora Meire, foi apresentar o que era a área, o que era a biblioteconomia nas escolas, né, para o pessoal do terceiro ano do ensino médio. Foi um projeto tão arrebatador, de certa forma, porque
várias pessoas começaram a conhecer a área por meio desse projeto. E por conta disso a gente teve vários frutos, né? Várias pessoas que entraram na biblioteconomia por conta desse projeto que teve nessas escolas do ensino médio, né? Nas escolas públicas. E assim, o PET, tanto o PET quanto a professora Meire à frente do programa, teve um trabalho muito importante na nossa vida enquanto petiano, na questão de ser pesquisador, de não se contentar com aquilo, só com aquilo, sabe? De correr atrás, de buscar saber mais, buscar além do que aquilo que estava, de certa forma, sendo proposto pra gente. E é isso. Mais do que a Tentei resumir. Ele também é conhecida pela sua militância em prol do feminismo. Isso. Conhecida nacionalmente. Nacionalmente, isso. Nacionalmente. Uma coisa que eu acredito que eu já falei para a professora Meire. Eu vim para cá, para São Carlos, para fazer o mestrado, e eu fui para a cidade do Paraná apresentar um trabalho no evento. E nesse evento tinha uma moça que ela estava apresentando um trabalho sobre a questão das mulheres. E quem ela mais citava e que ela tinha a maior vontade de conhecer era a professora Meire. Ela disse, nossa, professora Meire, eu conheço ela. Ela foi minha professora. Quando Até nós passei o contato dela. fomos em Brasília para puxar o ENEB de 2015, foi em 2014. Teve uma menina que, para defender a nossa delegação, queria trazer o ENEB para cá, para a UFM, levantou e defendeu porque ela tinha visto uma palestra da professora Ferreira em algum lugar, acho que no Ceará, e disse que ela não chamou Meire, ela chamou Mari Ferreira. Uhum. E disse que era muito boa, então a universidade era mais do que merecida ser a sede do Enem de 2015, por conta do nome, Meire Ferreira, conhecida. Verdade. É um grande nome da biblioteconomia maranhense. Obrigada pela participação. Tu pode voltar no final ou no decorrer. Vamos chamar a nossa palestrante. Pois não. Dá licença aí. Tchau. Tchau, até mais. Tchau, Boa tchau. palestra. Deixa eu olhar ela aqui. Conectando aqui com a professora Meire. Opa, cheguei, né? Eu tô aqui rindo das conversas de vocês. Nossa, eu tô muito lisonjeada. Tá ouvindo? Muito bem, alto e claro. Então, assim, saudade de Joyce, saudade de Janaílton, saudade de Dulce, que esteve aqui antes de ontem, saudade de você, que mora aqui perto de mim, mas distante, né, nesse momento, né? Enfim, saudade de todos vocês que eu tô vendo aqui, acompanhando aqui na rede, entrando aqui para nos ouvir, para conversar, para discutir, né? Estou muito lisonjeada pela fala da Joyce, né? E a gente, quando está trabalhando, fazendo um trabalho, a gente não imagina, né? De como ele vai contribuindo, né, com o processo de formação dos nossos alunos. Eu fico muito feliz, me emociona muito. Você sabe que eu sou uma mulher muito chorona, né? E me emociona muito ouvir essas falas de vocês, porque, de fato, toca no fundo do meu coração e me faz perceber que, de fato, eu segui um caminho que eu acho que era o caminho que eu sempre busquei, né? Ajudar no processo de consciência política das minhas alunas e meus alunos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento. Bom, eu começo? Como é que vocês querem? Vamos fazer assim, a senhora tem 20 minutos para apresentar a pesquisa Retratos da Leitura no Tá, né? E, mediante o que os espectadores forem postando as perguntas, eu vou lhe indicando, ó, professora, fulano perguntou isso, cicrano perguntou aquilo. E aí a gente vai até o Instagram expulsar a gente. Ok, se vocês quiserem interromper no processo da fala, também vocês sabem que nas minhas falas sempre é possível, né? Fazer intervenções no processo, eu acho que fica até mais dinâmica, né?
Bom, essa pesquisa que eu realizei, Retrato da Leitura, Livro, Livrarias e Sebo do Maranhão, que é o título da pesquisa, e um subtítulo Desvendando Práticas leitoras dos maranhenses e a cadeia produtiva do livro. Ela teve, eu fui a coordenadora da pesquisa, mas teve também a professora Aldinal Botentuí, a professora Fátima Braga e a professora Leoneide, que também participaram dessa pesquisa, professoras colaboradoras da pesquisa. E nós tivemos muitos bolsistas nessa pesquisa. As duas bolsistas principais foi a Joyce, que acabou de falar, que ela ficou até quase o finalzinho da pesquisa, depois ela foi, encerrou a bolsa dela e ela se enveredou para outros projetos. E quem acompanhou o projeto inteiro mesmo foi a Dulce Irle, que falou para vocês antes de ontem sobre Clube da Leitura, né? Ela não foi minha orientanda, infelizmente, ela entrou num projeto quando ela já estava em andamento na orientação dela com a professora Aldinar, mas a Dulce Irle Costa de Almeida, uma menina fabulosa, ela foi realmente o meu braço direito nessa pesquisa. Eu devo muito, sou muito grata a todo o esforço que ela fez e eu tenho certeza que nós crescemos juntas, né? Até porque é muito interessante a minha relação com Dulce, né? A Joyce deve lembrar, a Dulce foi petiana e eu num momento de conflito com ela, eu desliguei porque eu achava que ela não estava tão interessada no PET, né? Eu sou um pouco rigorosa no PET, como o PET é um programa que cobra muito, exige muito dos alunos e do tutor, como ela não, naquele momento não me parecia tão interessada, eu acabei desligando, né? Mas eu fiquei sempre com a impressão que eu tinha sido injusta com Dulce, né? E depois eu convidei ela para esse projeto e ela aceitou ser uma das minhas bolsistas do CNPq, até com bolsa do CNPq, e eu fiquei muito grata porque a gente teve a oportunidade de se rever. Eu tive a oportunidade de conhecê-la melhor e ver a dimensão, né, política que ela tinha, que ela tem, aliás, e a grande dedicação que a Dulce sempre se doa, né, para os trabalhos que ela se envolve, né? Para mim foi uma grata, sou profundamente grata pela contribuição que ela deu a essa pesquisa, né? E nós tivemos também muitos bolsistas voluntários que participaram da pesquisa, né? A Aline Nazaré, que acabou de defender monografia sobre bibliotecas comunitárias, o Daniel e o Diogo, que são meus filhos, que participaram no levantamento de dados, eles sempre me ajudam nesse trabalho. O Janailton, que trabalhou uma parte, inclusive, levantando dados do município de Balsas, a Márcia Giovânia, que também trabalhou na pesquisa levantando dados do município de Araiosa, inclusive foi tema da monografia dela, eu a convidei, ela participou. Também temos o Paulo Nascimento, nosso petiano, né, uma pessoa fabulosa também, que felizmente se afastou do curso, e nós estamos torcendo que ele volte, né? Tenho certeza que Paulo ainda vai se reapaixonar pela biblioteconomia. E também a Raíssa Lemos, que foi nossa bolsista também do PET, que esteve também na pesquisa durante todo o processo, né, como voluntária, e que defendeu monografia também o ano passado sobre a questão de gênero na literatura. Muito interessante a monografia também, já estou aqui indicando ela como um dos possíveis temas para ser discutida. Ela trabalha gênero nos quadrinhos. É muito interessante a monografia da Raíssa, porque ela vai mostrar as heroínas bibliotecárias nas histórias em quadrinho, que pouca gente conhece, é um material valiosíssimo, né? Mas fica aqui a dica. Bom, então essa pesquisa ela foi realizada nós concorremos no recurso da FAPEM, ela foi realizada de 2015, embora só iniciou efetivamente, né, no início de 2016, mas oficialmente ela foi aprovada em 2015 e nós concluímos essa pesquisa em 2017, já começando o ano de 2018. Uma pesquisa que demandou muito esforço, porque nós trabalhamos com 14 municípios, embora oficialmente só registramos 13, porque faltou o último município que nós tínhamos colocado ele fora do projeto, porque o projeto da FAPEMA previa 12 municípios, nós incluímos mais 2 municípios, que foi o município de Araioses, que foi a entrada da Márcia, o município de Cururupu, que a gente não fechou os dados dele e acabou ficando de fora do relatório. Mas é uma pesquisa muito densa, né? O relatório final dessa pesquisa tem 400 e poucas páginas, tem muitos gráficos, muitas tabelas, para a gente discutir o que de fato é o retrato da leitura no Maranhão. Também devo explicar para vocês que essa pesquisa ela não nasceu assim, do nada, né?
ela vem toda uma discussão que começou logo que eu cheguei do doutorado, em 2006, eu já vinha com essas angústias sobre bibliotecas públicas, todo mundo sabe, que todo mundo me conhece, sabe que eu iniciei minha vida de bibliotecária com as bibliotecas públicas, desde que eu era estudante, eu já me envolvi em trabalhos de carro-biblioteca, eu fui responsável pela criação da Biblioteca Municipal lá em Araiosas, quando eu ainda era estudante, numa operação do Projeto Rondô. Então, desde muito cedo, muito jovem, ainda estudante, eu já me envolvi no trabalho com as bibliotecas públicas, porque sempre considerei que biblioteca pública era, dentro do contexto da biblioteconomia, o campo mais profícuo de se fazer com que o conhecimento pudesse ser socializado. Então, eu abracei a ideia das bibliotecas públicas, como abracei também as ideias do feminismo, né, em outro momento da minha vida, né? Porque dentro da biblioteconomia eu sempre vi a biblioteca como esse espaço que vai efetivamente fazer com que nós, bibliotecários, e a biblioteconomia saia do anonimato, saia da invisibilidade. Então, eu acho que o nosso trabalho político, social e cultural, ele teria e terá mais visibilidade quando houver mais investimento para as bibliotecas públicas, porque efetivamente é um espaço de formação e de leitura pública mais presente na vida das comunidades, né? Hoje as bibliotecas comunitárias fazem um trabalho muito importante, mas a gente não pode perder de vista que são as bibliotecas públicas, os espaços financiados pelo poder público, né? Porque isso é garantia do Estado de Direito, está lá previsto na Constituição Brasileira, que nós aprovamos em 88, e é preciso que a gente tenha clareza de que são elas as responsáveis por fazer com que o conhecimento, esse conhecimento que nós produzimos, ele seja socializado e chegue até as bases da sociedade brasileira como um todo, né? Então, o meu envolvimento com a pesquisa vem desse viés, dessa história minha de desenvolvimento com as bibliotecas públicas, que começou muito cedo, né? Depois, em 2007, quando eu voltei do doutorado, o primeiro projeto de pesquisa que eu encaminhei, que fui financiado, foi o projeto chamado Informação e Desigualdade Social, que é importante também a gente fazer a memória das pesquisas, né, do que a gente vem estudando. Esse projeto foi um projeto muito importante também na minha vida, e eu tive a oportunidade de ter algumas bolsistas que são muito conhecidas também do nosso campo, que foi a Michele Pinto, a Conceição Lima, que depois abandonou a biblioteconomia, hoje está nas ciências sociais, uma pessoa fabulosa, muito inteligente, né? A Thaís, que hoje trabalha com o projeto de bibliotecas comunitárias, também foi bolsista dessa pesquisa. Ai, gente, me deu um branco agora. Foram pessoas que começaram a iniciação científica nesse primeiro trabalho de pesquisa. A Francilene Cardoso também esteve conosco nesse projeto, né? Ela fez a iniciação científica no PET, também nesse projeto que envolvia, nós trabalhamos nessa época, por incrível que pareça, com 165 municípios. E a nossa inquietude naquele momento, em angústia, era mostrar para o Maranhão, a partir dessa pesquisa, né, que se chamava Informação e Desigualdade Social, que é o nome da pesquisa, como pensar as bibliotecas, os arquivos e os museus no contexto das políticas públicas, né? E aí, o que nós conseguimos mostrar? Que para se pensar desenvolvimento social e econômico, era preciso pensar canais de informação, canais de leitura. E nesse contexto, a gente colocava as bibliotecas, os arquivos, os museus, como os espaços mais acessíveis à população. Então, a pesquisa já mostrava, naquele período de 2007, a pesquisa foi de 2007 até 2010, né? Nós financiamos esse projeto a partir do CNPq, foi financiada pelo CNPq, depois nós conseguimos um outro recurso para continuar a pesquisa pela FAPEMA, teve 2 financiamentos, de forma que a gente conseguiu trabalhar com 165 municípios dos 217 municípios maranhenses. E essa pesquisa, ela deu a nós uma clareza, né, porque exatamente nesse momento, já era o governo de Lula, que se percebia o grande avanço que estava sendo dado no Brasil de implementação de política de biblioteca. Então, o governo de Lula considerou, a partir do programa Mais Culturas, que todos nós bibliotecários conhecemos muito bem, que era possível pensar um modelo de desenvolvimento cultural a partir da criação de uma ampla rede de biblioteca, da reestruturação dos museus, dos arquivos, e essa pesquisa ela vem exatamente ao encontro desse debate, na medida que nós oportunizamos dados para fundamentar os projetos de cultura na Secretaria de Cultura do Maranhão, onde eu tinha sido convidada para assumir a Secretaria Adjunta em 2007. Então, essa pesquisa foi fundamental para instrumentalizar todo um planejamento do Estado, no sentido de que era possível pensar
política de biblioteca, de arquivo, de museu do Maranhão. Então, só para situar que as pesquisas elas são continuidade. Então, essa pesquisa que eu vou falar agora, que já o tempo é curto, Retrato da Leitura do Maranhão, ela vem, de certa maneira, ao encontro dessa primeira, né, que exatamente mostrar de como a leitura, aí não era mais só a biblioteca, mas era a questão da leitura, como um fator de desenvolvimento social, ela poderia contribuir para melhorar a realidade da pobreza no Maranhão. Eu sempre relaciono os meus projetos com uma questão social, porque não dá para você pensar a biblioteca estanque, né, da realidade social do Maranhão, que é uma realidade que até hoje nos incomoda e nos inquieta, que é um dos estados mais pobres do Brasil. E quando a gente fala de pobreza, a gente tem que buscar causas, razões, né? A pobreza do Maranhão, é claro que ela é histórica, ela não começa com a família Sarney, ninguém pode desconsiderar, embora ela se agudize na oligarquia Sarney, já que ficou 50 anos dominando o Maranhão. Assim como nesse momento você não pode dizer que Flávio Dino já tem que dar resposta em 8 anos de mandato para a pobreza do Maranhão. É pouco tempo, daqui a 5 anos é possível que ele tenha uma resposta, deverá dar uma resposta para todos nós, né? Mas a pobreza do Maranhão, ela tem que ser relacionada com vários fatores. Não é só a questão do desemprego, não é só a questão do subemprego, não é só a questão dos recursos naturais que são desviados, que são mal trabalhados, mas tem um conjunto de fatores que leva a esse subdesenvolvimento, a essa miséria que perpassa nossas relações sociais, que estão nos municípios, estão nas periferias de São Luís. Essa pobreza ela tem a ver com a falta de informação, né? Então, quando eu falei que as bibliotecas públicas sempre me interessaram de trabalhar, é porque eu sempre vi as bibliotecas como esse canal que iria construir uma possibilidade de instrumentalizar os maranhenses de conhecimento de informação para que eles pudessem reagir. É claro que isso, às vezes, parece até sonho, quando você vê os indicadores de analfabetismo no Brasil, nós estamos no Brasil hoje 11% de analfabetos, né? E 38% de analfabetos funcionais. Acabei de ler um texto hoje onde mostra esse dado do IBGE, que são dados de 2018, né? E você vê que quando você chega no Maranhão, essa relação é ainda mais acentuada, né? O analfabetismo do Maranhão estava em torno, em 2018, de 18%. É muito elevado. E quando você vai analisar isso, dos analfabetos funcionais, você vai ver que esse número é ainda mais elevado, né? Então, são pessoas que sabem ler e escrever, mas são incapazes de interpretar. E a incapacidade de interpretar leva ao que a gente está vendo hoje no Brasil, que é esse absurdo, né, das falas do Bolsonaro, e as pessoas não conseguem compreender de como ele é irresponsável, de como ele leva o Brasil a um processo de destruição, porque o coronavírus ele vai está destruindo as populações, e quanto mais pobre a população, com menos recursos, mais mais eles serão prejudicados. Então, o discurso de Bolsonaro é um discurso que ele atinge principalmente os analfabetos, desinformados, as pessoas que parecem não acreditar numa doença que está nos nossos olhos, né? Então, por isso, sempre considerei que a informação, ela é preciso chegar em todas as camadas sociais. E ela chega a todas as camadas sociais a partir dos espaços públicos de leitura. Por isso, a importância das bibliotecas públicas. Então, essa pesquisa, Retrato, nós trabalhamos com 14 municípios, que eu já falei para vocês, né? E vai de São Luís, nós trabalhamos de São Luís, Arari, Araiós, como eu já falei, vou citar aqui alguns, Chapadinha, Imperatriz, né? Balsas, pegamos um pouco do Maranhão inteiro, nas várias regiões, para poder ter uma visão mais geral sobre o que o maranhense lê ou se não lê. Essa pesquisa também tem uma relação muito direta com o Retrato da Leitura no Brasil, né, que na época todo mundo criticou muito, mas o brasileiro lê muito pouco, nós já sabemos, quando a gente compara os estudos dos brasileiros com os franceses, com aqui mesmo, pertinho na América Latina, com Argentina e Colômbia, por exemplo, você vê que nós estamos muito aquém desses países, né? Na Colômbia, por exemplo, a incidência de leitura é 2 vezes mais do que no Brasil, né? A Argentina também tem um número mais elevado de leitura, embora também tenha ainda indicadores bem deficientes. Mas no Brasil, na América Latina, é um dos países que menos lê,
E menos lê exatamente porque tem menos espaço de leitura. Isso tem que ficar claro. E quando tem os espaços de leitura, falta o profissional mais importante desse espaço, que é o bibliotecário. Isso aí a gente não pode perder de vista. Então, nós lutamos a vida inteira por criar biblioteca, mas a gente luta pouco para ter bibliotecário dentro das bibliotecas. Né? Isso que é uma questão política. Precisa que a gente tenha consciência de quando a gente está nas instituições, é preciso que nós sejamos os primeiros a lutar pela presença desse profissional dentro das redes de biblioteca, porque senão o serviço não funciona. Não adianta a gente ficar achando que a biblioteca é só passar o livro, que não é, é algo muito mais profundo. Quando eu vou passar um livro para meus alunos, ou quando eu vou mostrar um livro de literatura, eu tenho que saber a dimensão desse livro. Eu não posso dizer assim, olha, leia aqui o livro Leitura e Leitor, de César Castro e Samuel, se eu não tiver clareza do conteúdo e do que esse conteúdo pode contribuir para a formação política dos meus alunos e das pessoas que eu estou indicando. Então, a responsabilidade de indicar um livro ela é muito grande, porque você tem que saber exatamente que livro está indicando para a pessoa certa. É aquilo que Renganato nos falava, né? Um livro ao seu leitor, né? Então, esse conhecimento que nós adquirimos na universidade, que a gente vai fortalecendo na medida que a gente vai criando consciência política, ele vai alterando, né, o status quo, ele vai alterando as relações de formação política dentro das comunidades. Infelizmente, como a gente não tem bibliotecário, o que nós vemos é só um repassar de livros, são os espaços que não funcionam como deveriam efetivamente funcionar. Então, na pesquisa, ela não traz grande novidade. Quem leu o Retrato da Leitura no Brasil vai mostrar que ela não tem grande novidade. Então, ela vai dizer aqui, o que altera um pouco, né? Por exemplo, no Retrato da Leitura do Brasil, você tem as mães como as maiores incentivadoras do leitor. Na nossa pesquisa, a gente percebe que há uma incidência muito grande de professoras estimulando os alunos a ler. Então, em todos os municípios, quase todos os municípios que nós investigamos, a gente percebe a importância muito grande das professoras no processo de formação. Tem pouquíssimos municípios onde as bibliotecas públicas funcionam ao contento, né? Municípios, por exemplo, como Imperatriz, a segunda maior cidade do Maranhão, você não tem uma biblioteca pública que se possa considerar como tal, né? Não sei se de lá para cá, nos últimos 3 anos, isso já foi reestruturada. Sempre que eu vou lá em Imperatriz, eu pergunto, como é que está a biblioteca? Ah, estamos estruturando. Então, isso fica uma repetição, já tem mais de 10 anos. Mas o certo é que a maioria dos nossos municípios tem biblioteca, é claro. E isso nós viemos conquistando desde 2007, como eu falei para vocês. Em 2007, por exemplo, quando eu estive à frente da Secretaria Adjunta de Cultura, nós criamos 25 bibliotecas, que já era dentro do projeto implantado no governo de Lula, né, que é o projeto de implantação e dinamização de bibliotecas públicas. Aí nós criamos, nessa época, 25, né? E vejo como a questão é tão complexa, que dessas 25 bibliotecas que nós criamos em 2007, aí em 2009, num estudo que, ainda nesse estudo, que eu falava para vocês, de Informação e Desigualdade Social, a Michele, que era a bolsista da pesquisa, ela fez a monografia dela sobre esse projeto, né, sobre esse programa, né, implantado no governo Lula. E ela vai descobrir que dessas 25 bibliotecas que nós tínhamos criado, né, uma delas é em Igarapé do Meio, né, por exemplo, né, no município lá do Gás também, esqueci o nome agora, a gente vai perceber que 8 dessas 25 municípios tinham as bibliotecas tinham sido fechadas no prazo de 2 anos. Ou seja, implantou-se em 2007 e 2009 já tinham sido fechadas, porque coincide exatamente com o período eleitoral. Então, muda o prefeito, a primeira coisa que ele faz é aquilo que ele não acha que é importante, que é a biblioteca. Então, ele precisou, né, para uma delas falar em Matões, bem aqui do lado de Miranda, né, que foi um exemplo, nós inauguramos essa biblioteca em 2005 e 2009 ela já tinha sido fechada.
né? Porque o prefeito achou que era melhor criar um posto de saúde dentro da biblioteca. Nada contra os postos de saúde, mas era importante que esse prefeito tivesse preservado esse espaço, porque era um espaço importante. Essa biblioteca contava com um acervo de 2.000 publicações, todas elas extremamente relevantes, né? Então, isso mostra, né, falando para vocês, a pesquisa vai mostrando exatamente isso, de como há uma falta de compromisso dos governos municipais, né, e falta um tipo de ação mais efetiva do governo estadual no sentido de acompanhar a implementação dessas bibliotecas. Ou seja, não basta você só ir fazer, deixar o acervo, organizar e inaugurar a biblioteca, mas é importante que você acompanhe, supervisione, construa programações periódicas com os bibliotecários locais, para que essa biblioteca se mantenha viva, articule programas de leitura e de informação das bibliotecas junto com a Secretaria de Cultura, junto com os grupos de cultura, ou seja, fazer da biblioteca um espaço dinâmico, vivo, né, ativo, né, presente na vida social de cada comunidade. Então a pesquisa ela vai mostrando, vai de certa maneira, refletindo um pouco disso que nós já tínhamos visto na pesquisa de informação e desigualdade social, né? Nós encontramos experiências assim, muito importantes da pesquisa. Por exemplo, em Coroatá, nós chegamos lá, acho que eu, Dulce, me parece que Janailton também tinha ido nessa visita, Paulo. Nós chegamos e, por incrível que pareça, encontramos uma escola. A gente visitava as escolas para ver a situação das bibliotecas escolares também, porque a gente via o que tinha de espaço de leitura nesses municípios. Então, além da biblioteca pública, que outros tipos de espaços de leitura também estavam presentes, né? E lá em Coroatá era uma das cidades que mais tinha espaço de leitura, mais bibliotecas escolares. É interessante o trabalho desenvolvido lá em Coroatá, não sei se ele permanece. E a gente encontrou uma escola com um grupo de alunos organizando a biblioteca. É muito impressionante de como a gente percebe de que dentro desse Maranhão afora existem muitos jovens, né, preocupados de ter um espaço para ler, um espaço de leitura. E lá em Coroatá nós nos deparamos com essa situação, né, vendo as crianças, os jovens, né, organizando o acervo, orientado por um professor, o diretor da escola, que também era uma pessoa muito interessada, né? Então a gente percebe esse tipo de experiência, nos comove e mostra de como é importante ter um bibliotecário numa cidade, que possa estar juntando essas experiências, esses desejos, essas iniciativas e potencializando isso, né? A gente também foi em Balsas, por exemplo, você tem uma biblioteca razoável, mas você não vê naquele município que é bastante rico, é um município que circula muito dinheiro, mas você não vê nesse município um gestor público fortalecendo, né, a rede de biblioteca. Só tem a biblioteca pública e praticamente só. Não tem rede de bibliotecas escolares estruturada, pelo menos não tinha na época quando a gente fez a pesquisa, né? E mostra que a biblioteca está ali só por estar. Ela não faz parte de um projeto de desenvolvimento social e educativo, nem da área de educação, nem da área de cultura, né? Que mais? Sim, em Chapadinha, mesma situação. Sim, pouquíssimos municípios a gente viu alguma coisa diferente. Onde tem o diferencial que você vai encontrar, que eu tenho que citar na pesquisa, são 13 municípios que fazem a pequena diferença. São Luís, porque tem 2 bibliotecas públicas, a municipal e a estadual, e tem uma rede de bibliotecas comunitárias, né? Que, embora nós saibamos que elas são muito mais bibliotecas escolares do que comunitárias, entretanto, elas fazem um trabalho extremamente importante, né? No sentido de criar oportunidades de leitura nas periferias de São Luís. Então, você não vê isso em outros lugares, né? Outro município que tem uma certa ação efetiva na área de bibliotecas e de leitura é o município de Caxias, né? Então, no município de Caxias, você tem ali um grupo de intelectuais ligado à Academia Caxiense de Letras, que faz um trabalho muito importante. Inclusive, eles têm uma biblioteca bastante razoável, que eles fazem leitura pública, que eles fazem, inclusive, empréstimo. Em determinado tempo, eles deixaram de fazer empréstimo porque tinham perdido muito livro. E tem também, lá em Caxias, a professora Rosiana, que é autora de muitos livros sobre leitura, e que faz um trabalho muito importante ligado à livraria Graúna, que todo mundo deve conhecer, uma livraria que é uma das poucas livrarias do Maranhão, que é uma questão também que a pesquisa abordou, né? Daqui a pouco eu vou falar também sobre isso. E a livraria Graúna faz em Caxias um trabalho que, em algum momento, aqui em São Luís, a livraria do Arteiros fez, da livraria Atenas, que é um trabalho de articulação, né?
da livraria com seus autores, de levar o público para dentro da livraria. Esse é um trabalho que a Rosiana faz em Caxias e que também a Academia Caxiense de Letras faz muito. O que a gente, por exemplo, não vê aqui, a nossa Academia Maranhense de Letras é uma academia que vive muito em si mesmada, né? Ela não tem nenhum trabalho de articulação, a meu ver, pode ser que eu desconheça, né? Mas ela não tem um trabalho de articulação, como, por exemplo, tem a Academia Caxiense de Letras, que faz um trabalho mais de base, que chama as pessoas para dentro do seu espaço, que faz discussão, que faz debate, que faz uma aproximação do autor com o leitor, né? Aqui a gente não vê isso, acho que é uma academia, a nossa academia é muito elitista, isso aí já o nosso querido professor Henrique Borralho já fala sobre isso, né? Então, lá em Caxias tem essas experiências que são exitosas, é importante a gente ressaltar, e também tem Codó. Então, Codó, dos municípios que nós investigamos, é o município com maior incidência de leitura no Maranhão. Talvez seja um município que mais investe em leitura pública, e é também onde nós encontramos o maior número de leitores, né? Isso que a pesquisa vai mostrar, né? Aí eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta já, né? Mas o que nós temos assim, de informação e dados, né? Das perguntas que a gente, em geral, fez na pesquisa. Qual a quantidade de livros que você mais que você leu nos últimos 3 meses, né? Aí você vai encontrar dados que deixam a gente assim, profundamente preocupada, né? Mas você vai encontrar dados na faixa de 35% de pessoas que dizem que não leram absolutamente nada em 3 meses, né? E você vai encontrar apenas 15% de pessoas que responderam a pesquisa que dizem que estão lendo alguma coisa, pelo menos um livro, né? Então, aqui você vai ver que, em termos comparativos, é mais ou menos o que se viu na pesquisa Retrato da Leitura no Brasil. Então, a diferença que a gente vai encontrar é no município de Codó, e é no município de Caxias e no município de São Luís, e também, né, não podemos deixar de citar, o município de São José de Ribamar. Aí, quando você vai analisar o diferencial, qual a diferença desses 4 municípios, por exemplo, né, eu já falei de Caxias e de Codó. Codó é onde você tem mais espaço de leitura funcionando, além de São Luís, Caxias e Codó, mas você vai encontrar também aqui em São José de Ribamar, São José de Ribamar, mas lá tem espaço? Tem, na espaço tem uma biblioteca municipal bastante razoável, ela está agora, nesse momento, está numa fase de reestruturação, embora a biblioteca tenha uma bibliotecária nesse momento que atua. Já teve bibliotecária antes, né, uma bibliotecária que ficou muitos anos atuando lá, e também teve lá em São José de Ribamar, né, nós temos duas questões. Tem a biblioteca, que funciona, com alguma deficiência, mas funciona, e lá durante muitos anos, mais ou menos acho que 10 anos, funcionou aquele projeto GEA. Né? Para quem não conhece, o projeto GEA, ele teve uma importância muito grande no município de São José de Ribamar, porque ele fazia anualmente um projeto de literatura dentro das escolas, principalmente o Liceu Ribamarense, que contribuiu para que a leitura passasse a ser uma questão mais pública, mais do cotidiano das pessoas. E quando você vai analisar os dados indicadores lá de São José de Ribamar, você vai ver que, de fato, há uma incidência maior de leitura do que, por exemplo, em Chapadinha e Imperatriz, né? Então, São José de Ribamar, o que marca a diferença variável lá é exatamente esse programa e as bibliotecas que tem, tanto a biblioteca municipal como as bibliotecas públicas escolares no Liceu Ribamarense, né? Professor, Bom, agora fica à disposição. O Janaílton tem uma Pronto. pergunta aqui. Qual a sua visão sobre a biblioteca pública enquanto espaço político que pode impulsionar a economia local? Eu não escutei direito, Djaldo. Qual a sua visão sobre a biblioteca pública enquanto espaço político que pode impulsionar a economia local? As bibliotecas públicas, olha, tem um livro que eu até tive o trabalho de buscar algumas publicações que pudessem ajudar a gente a pensar, mas tem esse livro aqui que eu estou mostrando para vocês, eu já trabalhei na minha disciplina de gestão de bibliotecas públicas escolares, que é um livro de uma brasileira que mora
na Espanha, chamada Wanda Ferreira dos Santos, Biblioteca Pública e Desenvolvimento Econômico. Ela faz um estudo bastante interessante sobre bibliotecas públicas no Brasil, né, mostrando exatamente essa relação entre custo e benefício das bibliotecas e mostra de como uma experiência de gestão da biblioteca articulada dentro do projeto de desenvolvimento do município, ela pode contribuir para efetivamente mudar a realidade do município, né? Mais ou menos esse trabalho dela, eu acho muito parecido com a experiência que eu desenvolvi lá em Arari, nos anos 80, onde a biblioteca pública fazia parte da ação efetiva do município. Ela estava presente em todos os espaços de cultura, dentro da igreja, dentro dos sindicatos rurais, né? Então, a gente conseguia fazer com que a biblioteca pudesse estar. Então, nós fazíamos aquilo que a Emater fez um tempo, muito importante de lembrar da experiência exitosa que tem na área de biblioteca. A Emater, nos anos 70, anos 80, sob a gestão da professora Rita Portela, fez um trabalho muito importante de desenvolvimento econômico, de formação agrária, e fazer com que os pequenos agricultores pudessem receber informação para melhorar sua produção. Esse é um trabalho muito interessante que pouca gente ainda conhece e deveria ser reescrito esse trabalho. Então, essa experiência, de alguma forma, eu levo para o meu trabalho na Jorari, que é mostrar de como a informação poderia ajudar os produtores a melhorar sua plantação de tomate, sua plantação de galinha, aquilo que a Emater fazia, de alguma forma, com a parte de orientação, eu fazia com informação, com pequenas cartilhas que eu conseguia levar até o sindicato. Então, esse trabalho que a Wanda fala nesse livro, ele é mais ou menos nessa linha, de mostrar de que a biblioteca ela pode, efetivamente, contribuir com o processo de desenvolvimento social, econômico e político do município, na medida que ela engenda planejamento para estar dentro da escola, ou seja, é possível você fazer com que a escola possa pensar um projeto de educação, de leitura e de educação, para que efetivamente se mude, se altere os indicadores de leitura dentro da escola. Hoje todo mundo sabe que o problema da repetência, o problema dos baixos índices de alfabetização, ou de conhecimento, ou de visão crítica de mundo, ela se dá também pela falta de leitura, principalmente pela falta de leitura. Então, tem que haver um investimento maior em leitura, não somente a leitura de livro didático, mas a leitura de livro literário, para que as crianças comecem a gostar de ler e façam e aprendam a ler criticamente. Então, isso aí, ela logicamente que irá canalizar num processo de crescimento dos municípios. Na medida que os indicadores de educação se elevam, o IDH também eleva. E a gente sabe que no nosso estado tem em torno de 30, 35 municípios que estão abaixo do IDH. E essa questão do IDH passa pela questão da educação, pela questão do conhecimento, né? Então, a biblioteca pública, ela é um instrumento de profunda mudança na medida que ela está inserida dentro do planejamento dos municípios, do planejamento estadual. É preciso que o governo estadual e os governos municipais digamos, construam no planejamento e incluam a biblioteca, não só como espaço estanque lá na Deodoro, como ela está parada, linda e maravilhosa, mas que ela seja parte de um projeto de desenvolvimento presente, né? Isso a gente não vê, isso é uma crítica que nós fazemos há muitos anos, né? A gente tem visto algumas iniciativas nesse sentido, mas ainda há uma necessidade de se pensar isso de forma mais séria, né? Mais efetiva. O David Ramon tem uma pergunta aqui, sabe-se a falta de vontade por parte dos políticos. O que o bibliotecário pode fazer para que a disseminação da informação seja maior, contribuindo para a leitura? Olha, eu acho que independente de nós estarmos em alguma instituição, né, trabalhando formalmente, né, que hoje você tem, hoje no Estado capitalista e neoliberal que nós vivemos, nós estamos vendo que houve uma queda brutal de emprego, né? Então, nós vivemos um certo apogeu no período que vai de 2003 a 2015, né? Foi uma das áreas que mais abriu concurso, e quando você analisa, por exemplo, as relações de gênero dentro da biblioteconomia, eu pergunto, por que os homens se interessaram tanto na biblioteconomia? Quando você vai analisar e pergunta para os alunos, você vai ver que muitos dos alunos que entraram na biblioteconomia no período que vai de 2003 a 2015, isso também se deu pela possibilidade de entrar mais rapidamente no mercado, dados os concursos que eram um número bastante significativo, né? Então, hoje você não tem mais emprego. A precarização do trabalho nos leva a situações extremamente difíceis, né?
Mas eu acho que, independente disso, desse problema, nós temos uma capacidade imensurável de trabalhar conhecimento, socializar informação, né? Então, acho que nós temos competência de construir, de produzir informação, não só de repassar no WhatsApp, como a gente faz muito, né? Não virou uma prática, mas a gente começar a produzir pequenas informações, analisando pequenos textos, né? Mesmo texto jornalístico, e fazer súmulas de passar. Tipo trecho de 10, 15 linhas, onde você resume a informação e passa para aquela pessoa que tem dificuldade de leitura. Então, quando você faz isso, você está contribuindo com o processo de socialização. Acho que dentro da crise que nós vivemos, é preciso que a gente mostre essa nossa capacidade e competência. Nós somos dos profissionais que aprendemos muito, né, com essa parte de criar síntese de documento, né, de fazer resumos, até porque no processo de classificação, e aí Valdirene sabe dizer isso melhor do que eu, né, muito melhor do que eu, Valdirene, a professora Cláudia, a professora Leoneide, a professora Cléia, de como o nosso trabalho de análise da informação, ela permite que nós podemos fazer uma síntese da informação de um texto de 20 páginas, fazer isso em uma página. E aí você conseguir colocar, difundir essa informação de forma que ela se socialize mais, e aí você está contribuindo para o processo de formação crítica da população. Eu acho que são coisas que nós podemos fazer. Outra coisa que eu tenho feito muito é leitura crítica dos jornais e passando para grupos, né? É muito importante que a gente dissemine ideias que possam desconstruir as fake news, né? Nós estamos vivendo a era da mentira, né? E foi a partir da era da mentira que nós estamos vivenciando a tragédia desse governo. É preciso que nós tenhamos clareza que temos um papel importante de desconstruir essas inverdades que estão postas aí. Então, eu acho que nós temos que buscar, de fato, conhecer mais a informação a fundo, analisar e passar de forma que fique cada vez mais clara. E desconstruir as mentiras. Eu acho que são coisas que nós podemos fazer, independente de estarmos empregados de algum trabalho. Basta você ter um celular. Isso a maioria de nós temos. Isso mesmo. A Giovane perguntou o que a professora Meire pensa sobre a neutralidade na atuação profissional do bibliotecário. Muitos defendem um profissional neutro, que não deve se posicionar, só mediar e disseminar. Olha, muito obrigada pela pergunta, muito pertinente. Muito obrigada, David, pela pergunta também. Me permite falar um pouco mais. Mas, olha, desde que eu entrei na universidade, faz muito tempo, né? Eu sou uma mulher velha, né? Entrei em 77. Eu sou uma pessoa idosa, né? Entrei faz muito tempo, mas um dos primeiros textos que eu li na minha vida acadêmica, em 1977, quando eu entrei na biblioteconomia, foi um texto do Japiaçu, né? Falando sobre neutralidade científica. Esse texto foi muito importante na minha formação, porque me fez entender, e também em outros textos, né, de que não existe neutralidade. Ninguém é neutro. Ninguém é neutro. Não existe. Todo mundo tem um lado, todo mundo tem uma visão. O que existe muitas das vezes é omissão, né? Eu preferi me omitir para poder não me contrapor a uma determinada pessoa, né? E isso sim, essa omissão muitas das vezes é um pouco de covardia, né? Porque você, quando se omite, você está negando a oportunidade de permitir que o outro possa ver um outro lado da história que você está vendo com mais clareza, né? Então, não existe neutralidade científica, não existe neutralidade política, todo mundo tem lado, tem banda, e todo mundo usa de determinadas artimanhas para mostrar que não tem lado. Então, eu sempre fui favorável de que as pessoas se manifestem. Eu acho que o que nós temos que manter é a grandeza de saber divergir, né, que nem sempre a gente sabe, aceitar a posição, aceitar não, ouvir a posição do outro, né, ouvir, permitir que ele exponha e também permitir e se fazer ouvir, né. Eu acho que é muito importante o debate que nós construímos, né, as possibilidades de chegar a consenso. Eu sou uma professora que sempre busquei conflitos, né? A Meire briga demais, não é uma briga, uma diferença brutal aí, para quem estudou sociologia sabe, existe uma coisa de briga, que é você ir às vias de fato, e existe uma coisa de você conflituar.
que é você discutir, né? E às vezes essa discussão ela pode ser calma, tranquila, amorosa, e às vezes ela pode ser conflituosa, né? Mas elas são necessárias, os conflitos eles são necessários para você poder chegar a entendimentos e a consensos, né? Eu vejo, isso eu aprendi muito dentro da ciência política, dentro do feminismo, dentro do movimento sindical, dentro do movimento partidário, essas experiências de vida me permitiram eu estar sempre construindo conflito. E muitas das vezes eu sou até mal interpretada, vocês sabem disso, né? Mas, assim, sou daquelas que ouço muito, né? Falo e ouço, porque eu acho também que a gente aprende assim. Ninguém nunca está pronta, né? Está todo mundo num processo de aprendizado. Eu estou aqui com meus 63 anos, mas ainda aprendendo. Eu com meus 18 também. Professora, o Maurício está perguntando aqui. Professora Meire, como o bibliotecário pode